Gente bonita, bom dia! Que alegria estarmos juntos mais uma vez na manhã deste domingo e nós nos alegramos pela bênção deste novo dia que o Senhor nos presenteia e também pela oportunidade tão preciosa de nós estarmos reunidos juntos para adorarmos ao nosso Deus, e queremos fazer isso com muita alegria neste momento. Por isso quero convidar você para unir-se agora juntamente com toda a sua família, para que nós celebremos juntos ao nosso Deus neste momento. Quero orar nesse momento, quero convidar você para orar juntamente comigo também e agradecer a Deus por este novo dia e por esta oportunidade que Ele nos concede. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã de domingo, este novo dia que o Senhor nos presenteia. E é um prazer estar juntamente com os meus irmãos para juntos adorarmos ao Senhor. Ó Deus, nós queremos agora nos render ao Senhor, queremos entregar a nossa vida, ó Deus, ao Senhor, consagrar tudo aquilo que temos, o que somos, queremos colocar tudo no Teu altar e pedimos agora, Pai, que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, que está aqui presente entre nós, venha ministrar sobre as nossas vidas, venha nos conduzir nesse tempo de culto e que este tempo seja um tempo em que todos nós sejamos grandemente edificados por tudo aquilo que o Senhor vai falar a cada um de nós nesse momento. Perdoa nossos pecados, derrama da Tua graça sobre nós, mas somos gratos também por esta nova semana que se inicia, e nada melhor do que iniciarmos uma nova semana na Tua presença, adorando e cultuando o Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo és, vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo és, vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Seu coração, porque tudo que há dentro de mim
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. O salmista, no Salmo de número 88, versículos 1 e 2 e versículo 13, ele vai fazer esta oração, dizendo assim: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Ah, queridos, como é bom termos esta certeza de que a nossa oração, ela chega à presença do Senhor, logo pela manhã. E neste momento eu quero convidar você para juntos orarmos ao nosso Deus neste momento, por alguns motivos que eu gostaria de compartilhar com você neste instante agora. Caso você também tenha algum pedido de oração e você queira compartilhar conosco, aí na tela você tem alguns números de telefone aqui que você pode enviar a sua mensagem. Temos também o e-mail da igreja e você pode enviar também o seu e-mail, e ao longo da semana estaremos orando pela sua vida e pelo motivo que você vai compartilhar conosco. Eu tenho aqui alguns motivos que eu gostaria de dividir com você nesse momento, para juntos orarmos. Primeiro, motivos de gratidão a Deus. Como é bom podermos expressar a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Durante algumas semanas atrás estivemos orando por alguns desses motivos, cujos nomes aqui estaremos citando, e hoje nós queremos agradecer a Deus, porque Deus atendeu, ouviu e atendeu a nossa oração. Motivo de gratidão pela vida da Esther, aquela menininha de 5 anos, oramos por várias semanas pela vida dela, e esta semana agora eu recebi a notícia de que ela já está em casa, já está de alta, e nós agradecemos a Deus por esta vitória, por esta bênção. Também estivemos orando pela vida do Milton Mar e pela Marlene, que também foram acometidos pela Covid-19, e ambos não passaram bem nessas últimas semanas, mas nós agradecemos a Deus porque agora eles estão bem melhor, venceram a Covid. Milton Mar já voltou a trabalhar, e isto para nós é motivo de grande alegria também. Esta semana agora também recebi a informação do irmão Oduvaldo, também do estado da sua saúde. Ele está fazendo quimioterapia e nós louvamos a Deus porque a quimioterapia que foi feita essa semana foi um sucesso, e graças a Deus ele também já está bem melhor, e nós louvamos a Deus porque Deus tem cuidado dele ali em Barretos, como também da vida da irmã Sandra. Mas também temos alguns motivos de irmãos, amigos nossos que estão enfermos, que também carecem das nossas orações. Vamos orar pela vida do Gabriel, o netinho da irmã Orleide, que também está fazendo um tratamento de saúde, problema de pâncreas, e ele também precisa das nossas orações. Também vamos orar pela vida do Luciano. Luciano, ele é cunhado do Lucas Porfírio, também foi acometido pela Covid-19.
também pela vida do Osias. Osias, ele é um irmão nosso, diácono da Igreja Batista Vida Nova, lá em São Paulo, que também foi acometido pela Covid-19. Também vamos orar pela vida da Luciene Porfírio, que está tratando um problema de fibromialgia, pela Rosângela Lavínia, que também está tratando problema de artrite e artrose. Também gostaria que nós orássemos pela vida do Sebastião. Sebastião, ele é esposo de uma prima minha chamada Luciana. Na semana passada ele sofreu um grave acidente, né? O caminhão passou por cima do corpo dele e isto acabou gerando aí umas sérias complicações. Ele teve toda a bacia dele, né, toda comprometida e várias outras complicações, e ele esteve na UTI, agora foi removido para Curitiba, e eu gostaria que nós estivéssemos orando também pela vida do Sebastião. Também temos motivos de luto. Na sexta-feira agora faleceu o Maurício. Ele é esposo da Márcia, lá da Igreja Batista Vida Nova, também em São Paulo, e infelizmente mais uma vítima da Covid-19. Então nós vamos orar pela vida da Márcia, para que Deus esteja ministrando do consolo à sua vida, como também à sua família. Inclusive Osias, por quem nós pedimos aqui a oração, é pai dela, que também está internado com a Covid-19. São situações que nós dependemos, irmãos, totalmente da graça de Deus e da misericórdia do Senhor. Então eu gostaria que nós nos uníssemos agora em oração neste momento, para que juntos possamos levantar o nosso clamor ao Senhor e para que Ele realmente possa estar atendendo cada necessidade que foi compartilhada aqui neste momento. E mais uma vez eu repito, se você tem o seu pedido de oração, compartilhe conosco para nós estarmos orando também pela sua vida. Vamos orar nesse momento então. Pai amado, mais uma vez nós invocamos o Teu nome nesta manhã. Nós temos a plena certeza de que o Senhor está aqui presente entre nós. O Senhor está presente em nossas vidas, como também eu sei, ó Deus, que o Senhor está presente na vida de cada um desses irmãos cujos nomes aqui foram citados nesta manhã. Nós temos vários irmãos aqui, ó Deus, que estão enfermos, que carecem da Tua misericórdia, que carecem da cura do Senhor sobre as suas enfermidades. Grande parte desses irmãos estão enfrentando a Covid-19, ó Deus, e eu sei que este problema tem sido um grave problema para todos nós, e por isso, ó Deus, nós clamamos pela intervenção do Senhor, para que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um desses queridos irmãos e irmãs, que haja, Deus, a restauração plena da saúde sobre cada um deles. Colocamos a vida do Gabriel em Tuas mãos, a vida do Luciano, do Osias, a vida da Luciene, da Rosângela Lavínia, como também do Sebastião. Ó Deus, diversas situações aqui de enfermidades, onde nós cremos que somente o Senhor tem todo o poder para ministrar a cura sobre a vida desses queridos irmãos. Então, ó Deus, estende a Tua mão agora sobre cada um deles, que haja, Deus, em nome de Jesus, a visitação do Senhor sobre cada um deles neste momento, e nós queremos, ó Deus, aguardar e esperar a manifestação do Teu poder, da Tua graça, ó Deus, do Teu milagre sobre a vida de cada um deles. Também quero colocar no Teu altar, ó Deus, a vida da irmã Márcia, lá da Igreja Batista de Vida Nova, que na sexta-feira agora, infelizmente, perdeu seu esposo, Maurício, ó Deus, pela mais uma vítima da Covid-19. Senhor, são tantas famílias que estão sofrendo por causa desta pandemia, por causa desta enfermidade, quantas vidas estão sendo ceifadas, ó Deus, e nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja trazendo o consolo, o conforto sobre a vida da Márcia, como também sobre toda a sua família. Também pedimos a Deus pela vida do seu pai, que também está internado ainda, e clamamos a Deus pela Tua cura sobre a vida dele também. Mas também, ó Deus, nós queremos expressar a Ti
a nossa gratidão pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Tantas são as bênçãos que nós não temos nem sequer como contá-las. Por isso nós queremos que o Senhor receba de cada um de nós a nossa gratidão pela manifestação da tua bondade e da tua fidelidade sobre as nossas vidas. Agradecemos a ti pela vida da Esther, que já teve alta daquele hospital. Quantas semanas ela esteve hospitalizada, estivemos aqui intercedendo pela sua vida e hoje nos alegramos pela bênção de sabermos que ela já está de alta, já está em casa e continue cuidando da vida dela. Também agradecemos a ti pela vida do Milton Mar, pela vida da Marlene, que também, ó Deus, foram vitimados pela Covid-19, mas hoje venceram a Covid, já estão, ó Deus, recuperados, restaurados. Te agradecemos porque Milton Mar já voltou a trabalhar. Ó Deus, como isto alegra o nosso coração. Também agradecemos a ti pela vida do irmão Oduvaldo, que esta semana realizou mais algumas sessões de quimioterapia, e te agradecemos a Deus pela melhora que ele tem tido e pela forma como o Senhor também tem cuidado da vida do teu servo ali em Barretos, como também da irmã Sandra. Ó Deus, e cremos que brevemente nós teremos a alegria de podermos tê-los aqui conosco, celebrando, adorando ao Senhor. Pai, muito obrigado pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. E neste momento, cuida, Senhor, de cada família da tua igreja, que haja visitação do Senhor sobre cada família, ó Deus, e que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um dos teus filhos. Muito obrigado por esse momento e continua ministrando ao nosso coração. Assim nós oramos, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Filhos
tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecimento
para sempre. Amém. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão nesta manhã sobre como lidar com o sofrimento. E por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 77, versículos de 1 a 4, que nos diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as minhas mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Queridos, todos nós sabemos que o sofrimento é uma realidade inevitável em nossas vidas. É impossível existir nesta vida alguém que nunca lidou com algum tipo de sofrimento. Possivelmente você já deve ter, ao longo da sua vida, já deve ter experimentado algum nível de sofrimento. Talvez situações que te deixaram abalado, angustiado. Neste momento agora, há muita gente sofrendo. Aliás, nós estamos vivendo agora um tempo muito difícil por causa desta pandemia do coronavírus, que desde março do ano passado, nós temos vivido esses momentos de lockdowns, abre, fecha, e ao longo deste ano muitas vidas que já foram ceifadas por causa da Covid-19, e a cada dia que se passa aumenta-se o número de casos de Covid, aumenta-se o número de pessoas que estão sendo ceifadas por conta desta enfermidade. E então o sofrimento é protagonista em todas as fases da nossa vida. Além desta pandemia que nós estamos enfrentando, nós também podemos olhar à nossa volta e vamos ver pessoas sofrendo com outras situações que estão acontecendo também em suas vidas. Pessoas que estão sofrendo por causa da perda de um ente querido, não somente pela Covid, mas também por outros tipos de enfermidades. Pessoas que estão sofrendo pela perda do vigor físico. Quantos são os idosos que estão sofrendo com problemas de mal de Parkinson, problemas físicos sérios? Pessoas que estão sofrendo por invalidez, a impossibilidade da realização de sonhos que haviam guardado em seus corações. Pessoas que estão sofrendo com depressão, síndrome do pânico, pessoas que estão sofrendo por fatalidades, tragédias, pessoas que estão sofrendo com conflitos familiares, frutos de desentendimentos no lar, falta de compreensão, violência doméstica, rebeldia dos filhos, maus tratos, infidelidade, ausência de afetividade. Pessoas que estão sofrendo financeiramente por falta de recursos financeiros para honrar seus compromissos. Muitas dessas pessoas sofrendo por causa do índice do desemprego que tem invadido muitas famílias, até mesmo por conta desta pandemia, e que de certa forma tem gerado então esses problemas financeiros. E aí poderíamos enumerar aqui, meus irmãos, muitos outros fatores que têm gerado sofrimento na vida das pessoas. E muitos desses fatores ou circunstâncias estão levando pessoas, inclusive, à perda da realidade, pessoas que estão perdendo a alegria pela vida. Muitas são as pessoas que já perderam a alegria de viver
por conta do sofrimento que elas estão enfrentando. Muitos estão entrando num caminho escuro, sombrio, cheio de medos, como, por exemplo, o caminho da depressão, da melancolia e, muitas vezes, o caminho do desespero. A ideia de que muitas pessoas têm a ideia de que o cristão, ele não deve sofrer. E, na verdade, meus irmãos, isto não é uma realidade. A ideia de que o fato de você se tornar um cristão, né, de você entregar a sua vida a Jesus, o sofrimento deixará de existir ou deixará de ser uma experiência cotidiana. Na verdade, isto não encontra respaldo na palavra de Deus. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia o fato de que você pode dizer, pare de sofrer. Isto não é uma verdade. Ainda que nós recebamos a Jesus como nosso único Salvador e Senhor das nossas vidas, isto não significa que nós nunca iremos sofrer. Ao longo da nossa jornada de fé, ao longo da nossa caminhada cristã, nós enfrentaremos graus e níveis de sofrimentos como qualquer outra pessoa. A grande verdade é que, diante dos sofrimentos da vida, nós temos a presença de um Deus que está cuidando da nossa alma e que transformará tudo em bênção e vitória para as nossas vidas. Mas aqueles que amam a Deus, aqueles que temem ao Senhor, também podem sempre encontrar benefícios no sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como pode o sofrimento ajudar os cristãos fiéis? Por estranho que nos pareça, os sofrimentos, as aflições, são partes do plano de Deus para os seus filhos. Então, Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, Ele permite a aflição sobre as nossas vidas, a fim de aprimorar o nosso caráter, a fim de nos prepararmos para o lar de glória que Ele tem preparado para cada um de nós. Aliás, no que diz respeito ao sofrimento, o próprio Senhor Jesus, Ele também não foi exceção. Aliás, com efeito, Cristo, Ele é chamado de o príncipe dos sofredores, conforme o profeta Isaías nos relata lá em Isaías no capítulo 53, versículos 3 e 4. Isaías, nesse texto, ele relata para nós sobre o sofrimento que Jesus haveria de passar relacionado à sua crucificação. 700 anos antes de Jesus sofrer a crucificação, Isaías já estava relatando para nós este momento difícil que ele haveria de passar. Isaías 53, versos 3 e 4, ele diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ah, queridos, Jesus, Ele foi hostilizado, Ele foi humilhado, Ele foi perseguido pelos líderes religiosos durante o seu ministério. Ele foi maltratado no seu julgamento como nenhum outro homem foi. E por fim, Ele derramou a sua alma na morte para nos prover a salvação e perdão dos nossos pecados. Assim como Cristo passou por provações, também seus seguidores devem passar também pelo fogo das tribulações. Aliás, lá em João capítulo 16, verso 33, Jesus vai dizer assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, passar por aflições parte da escola de Deus para os seus filhos. Mas, ao enfrentá-las, nós devemos então ter em mente que elas são também instrumentos do seu amor para as nossas vidas. O apóstolo Paulo foi outro exemplo de homem que muito sofreu por amor ao seu Senhor Jesus. Aliás, logo ao chamá-lo para ser apóstolo dos gentios, Jesus mesmo disse para ele: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, queridos, Jesus sofreu, o apóstolo Paulo sofreu, tantos outros personagens que nós encontramos na Bíblia que também sofreram, mesmo sendo homens tementes a Deus, mesmo sendo homens e mulheres que amavam a Deus. Por isso, então, nós podemos dizer com muita propriedade que ninguém está livre de sofrimentos. Mas quais são as bênçãos do sofrimento? Eu creio, meus irmãos, que todo sofrimento pela qual nós passamos, ela vai trazer para nós algum benefício. A primeira bênção do sofrimento para a nossa vida é que, através dele, nós podemos conhecer profundamente ao nosso Deus. Lembram-se das palavras de Jó, quando ele disse: antes te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. É no sofrimento que nós vemos a boa mão do Senhor intervindo sobre as nossas vidas. É no sofrimento que as nossas experiências com Deus se tornam vivas, se tornam profundas. É interessante que toda vez quando nós vivemos uma situação de sofrimento, a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus, ela se aprofunda cada vez mais. Porque nós passamos a orar mais, passamos a depender mais de Deus. É no sofrimento que nós aprendemos a andar com o Senhor. E isto é um benefício para nós. Um outro benefício do sofrimento sobre as nossas vidas é que o sofrimento, ele nos conserva humildes. Nós aprendemos a nos tornar cada vez mais dependentes de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E é interessante que, enquanto Paulo ele experimentou esse espinho na sua carne, ele reconheceu a sua total dependência do Senhor, ele dependeu totalmente do Senhor. Os sofrimentos pelas quais nós passamos fazem-nos conhecer o nosso próprio coração, porque elas nos revelam pontos negativos do nosso caráter, elas nos revelam os nossos defeitos, elas nos revelam a nossa ansiedade, elas nos revelam nossos medos. Então, quanto mais nós nos apegamos ao Senhor, nós então podemos vencê-los desta maneira, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É a oportunidade que nós temos de nos aproximarmos cada vez mais do alvo que Ele tem proposto para nós, de nós crescermos no conhecimento e na graça dEle, de nós dependermos totalmente dEle. É verdade, meus irmãos, que em alguns casos o sofrimento pode até nos levar à depressão, e é exatamente nesse ponto que o nosso coração precisa estar então cheios das promessas de Deus. É nesse momento que nós precisamos trazer à nossa memória as promessas que Deus tem revelado para nós através da sua palavra. Quando nós olhamos para este salmo que nós lemos nesta manhã, o salmista aqui, ele está revelando para nós aqui um quadro de sofrimento de alma. Ele se sente angustiado, ele se sente abatido, ele se sente deprimido.
É muito visível aqui, meus irmãos, que ele passou aqui pelas vias da depressão, mas ele venceu a angústia, ele venceu a depressão. E como ele venceu? Ele venceu, em primeiro lugar, lembrando-se de que Deus jamais rejeita alguém que está sofrendo. No versículo 7 ele vai dizer assim: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Ah, queridos, como é bom nós termos essa certeza de que Deus, ele jamais nos rejeitará. Ele não nos abandonará, independente de qual seja o sofrimento que nós estejamos enfrentando ao longo desta caminhada. Como o salmista venceu o sofrimento? Lembrando-se do amor fiel de Deus, do amor constante de Deus pela sua própria vida. No versículo 8 ele vai dizer assim: desapareceu para sempre o seu amor. E aí então ele chega à conclusão de que, embora estava sofrendo, mas ele sabia que ele era alvo do amor de Deus sobre a sua vida. Ah, queridos, como é bom nós também termos esta certeza de que Deus nos ama. E como ele nos ama. O seu amor está sobre nós em todo o tempo. Ele também se lembra das promessas infalíveis de Deus em dias de sofrimentos e angústias. Quando ele vai dizer ainda no versículo 8, acabou-se a sua promessa? Claro que não. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontraremos nela promessas de Deus para a nossa vida. Promessas de paz, promessa de alegria, promessas de provisão, promessas de cura, promessas de libertação, promessas de restauração, promessas do cuidado de Deus. São tantas e tantas promessas que Deus tem reservado para cada um de nós, que mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos trazer à nossa memória estas promessas. E estas promessas fazem com que nós mantenhamos a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. O salmista, ele lidou com o sofrimento, lembrando-se também da compaixão de Deus e das misericórdias de Deus que são reveladas aqui no meio do seu sofrimento. No versículo 9 ele diz: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? E aí então ele chega à conclusão de que Deus, ele é misericordioso para conosco. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Ah, queridos, como é bom termos esta certeza de que Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Quando nós perdemos um ente querido, por maior que seja a dor da perda, por maior que seja o momento do luto que nós estamos atravessando, mas ainda assim nós recebemos o consolo do Espírito Santo de Deus. E aí, quando alguém que nós conhecemos passa também pela mesma situação, Deus usa-nos como instrumentos da sua graça, para que também possamos ministrar do consolo de Deus ao coração daqueles que estão passando também pela mesma situação. Quando nós somos consolados pelo Senhor em meio ao nosso sofrimento, Deus também nos dá condições para que possamos também levar aquela palavra de ânimo, de encorajamento, de esperança àqueles que também estão passando pelo mesmo sofrimento que um dia nós também já passamos. O salmista, ele atravessou aqui o sofrimento, lembrando-se das maravilhas e das obras do Senhor.
Por isso que nos versos 11 e 14, ele diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Ah, queridos, como é bom nós podermos relembrar das maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, diante dos sofrimentos pelas quais nós já atravessamos. Quem sabe talvez hoje nesta manhã você pode trazer à sua memória tantos e tantos milagres que Deus já realizou sobre a sua vida, diante de tantas situações que você já atravessou. E mesmo que você esteja hoje atravessando por algum tipo de sofrimento, estes milagres que já aconteceram no passado se tornam também uma motivação para que você continue manifestando a sua confiança no Senhor, certo de que da mesma forma como Ele já agiu lá no passado, Ele continuará agindo hoje, no presente, como também no futuro. Traga à sua memória nesta manhã algo daquilo que Deus já fez na sua vida, que você pode dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu livramento, obrigado pela tua provisão, obrigado pela forma como o Senhor tem cuidado da minha família, tem cuidado da minha vida. Ah, queridos, como é bom termos esta segurança de que em todos os momentos da nossa vida, o Senhor, Ele continua realizando maravilhas em nós. Por isso, o desejo do meu coração nesta manhã é que nós possamos entender que Deus, Ele está no controle de tudo, mesmo que tenhamos que sofrer. Que nós tenhamos esta sensibilidade de perceber que, enquanto sofremos, Deus está nos ensinando a conhecermos a nossa fragilidade e assim dependermos dEle tão somente. E com certeza, nele, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus nos abençoe com esta palavra nesta manhã e que você possa receber do Senhor a bênção do consolo, do conforto, do encorajamento, para que mesmo neste tempo que nós estamos vivendo agora por conta desta pandemia, que não tem sido fácil para nós, mas que o Senhor nos dê graça para que nós possamos vencer a cada dia na total dependência dEle. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Queria orar com você neste momento. Senhor, muito obrigado pela bênção de lermos a Tua palavra nesta manhã e de nós reconhecermos que apesar de nós enfrentarmos os sofrimentos nesta vida, mas o Senhor tem cuidado de nós. A boa mão do Senhor está sobre nós. É do Senhor que nós recebemos o consolo, é do Senhor que nós recebemos o conforto, é do Senhor que nós recebemos forças para nós enfrentarmos o sofrimento, é do Senhor que nós recebemos graça para nós nos mantermos, ó Deus, confiantes na esperança daquilo que o Senhor tem reservado ainda para cada um de nós. Então, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos nesta manhã e que, independente do sofrimento que nós tenhamos que enfrentar, enquanto aqui vivermos, tenhamos a certeza de que em nenhum momento nós estamos desamparados, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Muito obrigado, nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou
Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Oh, vencedor em Cristo. Queridos, somos gratos a Deus pela bênção de nós realizarmos mais este culto nesta manhã, e nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua participação conosco, e rogamos a Deus que Ele nos abençoe ao longo desta nova semana que está se iniciando. Se você puder, compartilhe o link deste culto também com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam ter a mesma alegria que você teve de poder participar conosco nesta manhã. Que Deus te abençoe nesta nova semana. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos juntos participar deste culto nesta manhã. Obrigado pelos louvores que aqui foram cantados, pela Tua palavra, pelo momento de intercessão. Te louvamos, ó Deus, pela participação dos nossos irmãos conosco. E agora, Pai, nós queremos rogar ao Senhor a bênção do Senhor sobre as nossas vidas para esta nova semana que está se iniciando. Pai, com certeza sabemos que haveremos de enfrentar muitas lutas, muitos desafios, mas também temos a certeza de que a boa mão do Senhor está conosco. Derrama da Tua graça sobre o Teu povo. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.